21 de Mateus, capítulo 7. E eu quero ler apenas o versículo de número 21 mesmo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Enquanto a gente medita, temos bastante coisa, bastante a meditar nesta noite na obra do Senhor, na casa de Deus. Eu quero dizer que estamos falando sobre obediência. Nesses dias, nessas 3 noites passadas, de quartas-feiras, nós abordamos alguns conceitos de obediência. Falamos que a obediência está contida na relação entre o homem e Deus desde a criação. Não tem como pensar em obediência a Deus, em ser cristão, se não tiver obediência a Deus. E Deus não, e a Deus também não funciona uma obediência virtual, ou seja, uma obediência somente de palavras. Por exemplo, eu sou crente, mas não obedeço a Deus. Eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel. Vou dar um exemplo. Só fiel no rótulo, só na fala. Não funciona dessa forma. Abordamos isso quando falei com vocês que a obediência é algo incondicional para se manter o relacionamento com Deus. E também disse a vocês, ensinei aos irmãos, que a única forma da gente saber o que Deus quer é pelas Escrituras, porque o que Deus quer está revelado aqui. Então, neste livro, tudo que decorre, todas as ordenanças, todas as informações que decorrem, que demonstram a vontade de Deus, quer seja um louvor, uma pregação, uma profecia, um conselho, precisa estar fundamentado aqui nas Escrituras. Fora dela, não tem como a gente entender como palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pensada assim. É a regra de fé e prática para todo cristão. Que precisa ser adotada para a nossa vida. Em algumas fases da vida, a gente tem que adotar determinados alimentos. Por exemplo, quando tem o leite materno, numa fase da vida. Depois vem os leites específicos aí, né? NAN, nestogênio, essas coisas toda aí que os pais e os bolsos sabem quanto custa. Né? Os pais sabem, não é? Aí vem o NAN 1, NAN 2, não é? Ninho Fases. Estou fazendo propaganda, não. Mas é só para citar, né? Então, nós também temos fases. A cada fase da nossa vida, a gente adota uma medida. Quando vem a fase da imposição médica pelos determinados tipos de abstinência de alimento, né? Determinados alimentos que não se pode comer. Tipo assim, você não pode comer açúcar, corta
a sardinha por causa da gota, né? Corta isso, corta aquilo. Aí você tem que adotar, não tem? Você vai lá ao supermercado e você passa, né, a ler, quem passa a ler a composição dos alimentos, não é? Passa a ler a composição dos alimentos. Isso aqui tem tanto de sal, tanto disso, tanto daquilo outro, então aí você não compra aquele alimento, opta por outro. Então você adotou aquilo para a sua vida, aquela forma de vida, aquela escolha, você adotou para a sua vida. Da mesma forma, a Bíblia tem que ser adotada para a nossa vida. O que diz a Bíblia para esta fase da minha vida, que eu estou vivendo agora? Então, o que diz a Bíblia em relação ao adolescente? O que diz a Bíblia em relação a começou a namorar? O que diz a Bíblia sobre o namoro? O que diz a Bíblia sobre o casamento? Agora tenho filhos. O que diz a Bíblia sobre filho? Agora tenho um neto. O que diz a Bíblia sobre essa? A Bíblia fala sobre tudo. E ela é a nossa regra, a nossa prática, é o nosso manual. Então, ela diz assim: não faça isso, não faço. Olha, eu estou perdendo a voz em algum momento da vida, eu estou perdendo o equilíbrio, estou alterando a minha voz. O que diz a Bíblia sobre esse comportamento? O que diz a Bíblia sobre isso? Por exemplo, teve uma época na história do cristianismo, do pentecostalismo brasileiro, que ir ao médico era quase que pecado. Porque se acreditava ou se pregava que ir ao médico significava que você não tinha fé. A gente não prega que Deus cura? Sim, Deus cura. Cremos, eu creio que Deus cura. Acredito que Deus opera milagres. Mas houve uma época que se você fosse ao médico, a pessoa falava assim: tem fé não, irmão? Você não tem fé? O que diz a Bíblia sobre a enfermidade? Sobre esse momento que eu estou vivendo? Para tudo, a Bíblia tem. Se for Jesus, a gente atende. Só. Se for Jesus, a gente atende aí. Se não for Jesus, fala que Jesus está falando aqui. Não é? Se for Jesus, a gente atende, né? Então, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre isso? Se a Bíblia é uma regra de fé para a minha vida, eu preciso adotar a Bíblia para tudo. O que é interessante, que, diferentemente de alguns que acham que a Bíblia é uma caixinha de promessa, porque a caixinha de promessa você escolhe uma parte da Bíblia. Não, a Bíblia é uma regra para a minha vida toda. Para todas as áreas, para todo momento. Sobre a morte, sobre a vida, sobre o nascimento, sobre tudo. Então eu falei para vocês que a obediência é incondicional. Em qualquer fase da vida. Mas eu não vou retomar todos os assuntos que falei, até porque quero explorar um pouco. Falei também sobre a consequência, as recompensas para a obediência, para quem obedece, e as consequências para quem desobedece. Então, a desobediência não passará impune perante Deus. Ela será punida. E nesta noite, então, dito isso, nós fizemos uma definição do que é obedecer à Bíblia. E falamos sobre as consequências da obediência e da desobediência. E esta noite a gente conclui então com um incentivo à obediência. Por que devo obedecer? O que vai me acontecer?
primeiro lugar, a gente precisa entender que a obediência a Deus é por fé. Eu não me misturo às práticas do mundo pagão sem Deus por causa da minha obediência a Deus pela fé. Então, eu creio nas Escrituras, aplico as Escrituras ao meu modo de vida e a forma que eu entendo a Bíblia pela fé é a forma que agrada a Deus. Então, se agrado a Deus dessa forma, eu não vou fazer aquilo que desagrada. O texto que eu li fala exatamente: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas o que faz a vontade. Fazer a vontade é obedecer. Fazer a vontade de Deus é obedecer. Então, por que obedecer? E quais as vantagens que eu terei se eu obedecer a Deus? Essa resposta. Aliás, a mais simples de todas elas que devo pensar e ter isso em mente, irmão, é que obediência é uma adoração a Deus. Obedecer a Deus é adorar. Eu adoro a Deus com a minha forma de vida, com o meu modo de viver. Se adoro a Deus, se eu entendo adoração, e algumas pessoas, e aí a gente precisa expandir esse contexto de adoração, que algumas pessoas pensam que adorar a Deus se limita apenas ao cantar na igreja. Não, não adora a Deus só quem canta, adora a Deus quem limpa, adora a Deus quem trabalha na recepção, na portaria, adora a Deus quem está trabalhando na organização do culto, adora a Deus quem limpou a igreja, adora todos que estão servindo ao Senhor, adoram a Deus. Eu escolhi esse modo de vida de adoração a Deus. Adora a Deus quem zela da igreja. Patrimônio da igreja. Quem zela da igreja adora a Deus. Adora a Deus, está adorando a Deus os professores, está adorando ao Senhor aqueles que fazem a manutenção da igreja. Irmão, adoram a Deus, os evangelistas, os evangelizadores adoram ao Senhor, o pastor adora ao Senhor, o pregador, cantor, todos estão adorando a Deus. Então, é uma forma, não há nenhum, pastor, eu não sei ler, eu não sei falar, não sei escrever, não sei fazer absolutamente nada disso. Adora a Deus o irmão, por exemplo. Irmã, eu não esqueço, há muitos anos, há mais de 30 anos, eu e a irmã Cida fomos pregar numa igreja pequenininha lá no bairro chamado Recanto do Campo Belo. A irmã Cida deve se lembrar dessa cena. E lá chegamos cedo. E já faz mais de 30 anos que aconteceu isso. Chegamos cedo e logo que abriu a igreja, uma pessoa, não sei quem, não me lembro mais, abriu a igreja, nós entramos, porque chegamos cedo, e uma mulher muito simples, já aparentemente de uma certa idade, chegou cedo também. Chegou logo que, eu não sei se foi ela que abriu, ou não sei se alguém já tinha aberto a igreja antes dela, mas ela estava organizando a igreja. Eu tenho na minha memória, até hoje, a imagem, a figura daquela mulher colocando um arranjo no púlpito. Mancida, não sei se lembra dessa cena, eu tenho até hoje a imagem daquela mulher, isso já tem mais de 30 anos, colocando um arranjo no púlpito, enfeitando a igreja. Ela chegou cedo. Nem me lembro mais quanto tempo levou para o culto começar. Da igreja não lembro mais do culto e nem também me lembro da mensagem que preguei. Mas o que não esqueço, e já citei isso inúmeras vezes, é desta mulher organizando a igreja, enfeitando o púlpito para o culto, né,
que seria prestada a Deus logo mais, um pouquinho mais tarde. Aquela mulher estava adorando a Deus. Entende? Ela estava adornando a casa de Deus para o culto que seria iniciado alguns instantes depois. Então eu preciso entender que a minha obediência é uma adoração. Então, e adorar a Deus independe do seu nível cultural. Independe se você tem dinheiro ou não. Independe do seu status social. Independe de tudo isso. Nada disso resulta. Porque eu tenho um diploma disso ou daquilo, então a minha adoração é mais perfeita. Não tem nada a ver. Entende? A adoração é por fé. E fé, nesse sentido, irmão, é dom de Deus. Então eu não tenho que pensar ou entender, submeter. Olha, a adoração do pastor Marcos é melhor do que a minha, porque o pastor Marcos tem isso. A adoração da irmã Cida é melhor do que a minha, porque a adoração da irmã Cida é isso. Irmão, nós estamos no campo da fé. Então, o meu dinheiro, nível cultural, o seu dinheiro, nível cultural, a sua casa, o seu carro, a forma, nada disso envolve nessa questão. Agora, então eu preciso entender que é uma adoração. Então, Deus entende a nossa obediência como um sinal de afastamento do pecado. E eu disse a vocês, há dias atrás, que não tem como a gente andar com Deus abraçado com o pecado. Se a gente anda com Deus abraçado com o pecado, é a mesma coisa de querer ir para o céu abraçado com o diabo. Não tem como. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que se eu obedeço a Deus, eu estou dizendo para o pecado assim, foge de mim. Eu não quero nada com você. Eu sei que o pecado é gostoso, o pecado é bom, o pecado nos atrai. Não vamos mentir, não sejamos hipócritas. Pecado é gostoso, pecado nos atrai, não é? Mas nos afasta de Deus. Isaías 59 diz assim, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. Pecado nos coloca distante de Deus. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo ao pecado, se afasta de mim. Eu não quero você. E é nesse sentido que eu quero colocar aqui para os irmãos alguns motivos pelos quais devemos entender ou receber, os quais devemos receber como incentivo para que a gente obedeça a Deus mais ainda a partir desta noite. Quem não obedece, passe a obedecer. E quem obedece, obedeça ainda mais. O primeiro deles é que devemos oferecer a nossa obediência como um sacrifício vivo. A nossa obediência é um sacrifício vivo. Deus não quer o sacrifício sem obediência. Abra uma Bíblia aí, e eu meditava nisso hoje. 1 Samuel, capítulo de número 13, capítulo 10 primeiro. 1 Samuel, capítulo 10, e vamos ler o versículo de número 8. Aliás, para ficar mais claro para vocês, vamos ler a partir do verso 1. O versículo que eu quero meditar com vocês é o 8º, mas o que vamos ler a partir do 1. Samuel unge Saul. Então tomou Samuel, acompanha aí. Então tomou, e eu recomendo os irmãos que mesmo que está na tela, abram a sua Bíblia para você ter familiaridade com a Bíblia e se localizar no texto. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça
e o beijou e disse: porventura, não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Verso 3. E quando ali parares, mais adiante chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. 4. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da tua mão. Verso 5. Então virás um outeiro de Deus, onde estás a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores e flautas, e harpas, e profetizarão. Verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Verso 8 agora. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que há de fazer. Paremos aí. Perceba uma coisa: Saul foi ungido rei, e Deus, através ou por meio de Samuel, deu ordens a Saul. Deus deu ordens a Saul. E essas ordens, ele devia obedecer. E é interessante que a leitura que fizemos demonstra que Samuel deu sinais a Saul. Percebam, ele diz assim, ó: partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro. Depois, mais à frente, você vai achar o homem do pão, o homem dos cabritos e o homem do azeite. Você vai encontrar outros homens. E estes são, um dos cabritos, outro dos bolos de pão e outro do odre de vinho. Perdão, falei do azeite não, do odre de vinho. Então veja, Saul saiu dali, da presença de Samuel, e as coisas começaram a acontecer. Ele saiu e encontrou o homem. Ele encontrou o homem que falou do seu pai. Mais à frente ele encontrou o homem dos cabritos, do pão e do vinho. Homens de cada um, os homens dos cabritos, dos pães e do vinho. Então ele fala: poxa, Samuel me falou algumas coisas que eu ia encontrar pelo caminho a partir da hora que eu saísse da presença dele. E eu ia encontrar. Então encontrei esse, encontrei aquele outro. Aí o Samuel disse assim: então você vai encontrar depois os profetas que estarão profetizando. E o Espírito de Deus vai tomar posse de você e você vai profetizar também. O que aconteceu? Temos aqui pelo menos 3 sinais dados por Samuel, da parte de Deus, que demonstrou para Saul que ele deveria obedecer. Sim ou não? Uma pessoa fala para você, você vai daqui para sua casa, na sua casa, olha, você vai encontrar uma pessoa assim, 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 depois mais à frente você vai encontrar uma segunda assim, 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 depois mais à frente vai te acontecer isso.
o primeiro sinal estava relacionado com a sua família, era o seu pai. O segundo sinal estava relacionado a alimentos. E o terceiro sinal, a sua questão espiritual. Você vai ser transformado. E tudo isso aconteceu. Aí o verso 8, Samuel diz o seguinte, verso 9, sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Eu pergunto, se Deus, por meio do profeta, nesse caso, fosse Samuel, tivesse dito isso a você, você teria razão para desobedecer a Deus? Porque os sinais não aconteceram, mas foram dadas algumas ordens, pelo menos uma foi dada aqui. Tem uma ordem aqui, nesses versículos que lemos. Quais foram? Qual ordem é? Esperar. Olha lá, tem uma ordem, e a ordem é essa, verso 8. Tu descerás na minha frente, diante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar. Eu irei lá para sacrificar e direi a você o que você deve fazer. Espere eu chegar. Repitam comigo, espere eu chegar. Todos os sinais aconteceram. Mas Saul viu isso tudo. Vamos para o capítulo 13. Vamos para o capítulo 13. Já tinha se passado quase um ano. A obediência não pode ser inicial apenas. Não podemos obedecer a Deus só por um dia, por 2 dias, por 5 dias, por um ano. Um ano tinha estado Saul em seu reinado. E o segundo ano reinou sobre Israel. No segundo ano, as coisas começam a ficar diferentes. A gente já vai perdendo o temor. A gente já vai ganhando mais terreno diante daquilo que a gente está fazendo. E parece que aquilo que é de Deus se torna mais pessoal nosso. Isso acontece aqui no púlpito, isso acontece na igreja, acontece no ministério que a gente lidera, acontece na nossa relação com Deus. E ele diz assim: então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá, de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Estava tudo bem. Verso 3, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam, hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado após Saul em Gilgal. O que havia dito, o que Samuel havia dito? Olha lá, vamos voltar ao texto. Capítulo 10, faça o exercício bíblico aí, vamos para o capítulo 10, verso 8. Olha lá. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Ou Gilgal, como diz algum. Aí o verso de número 5.
E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelo penhasco e pelas fortificações e pelas covas. Verso 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, morrendo de medo. E esperou Saul 7 dias. Vamos voltar ao 10, verso 8. Quantos dias Samuel disse? Quantos dias Samuel disse que ele ia esperar? Olha lá. Tu, porém, para ofertares ali 7 dias. 7 dias. Voltemos para o texto. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. E agora? E agora? Verso 8. Então disse Saul: Ei, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. E aí, coloque-se agora no lugar de Saul. Qual argumento você iria utilizar? Ou eu? O que você iria dizer para Deus? Hein? Todos os sinais que foram dados anteriormente se cumpriram. Mas aquele ainda não tinha se cumprido. Saul no desespero, repitam comigo, o desespero. O cenário não estava bom, os soldados de Israel desertando, Saul vendo a batalha ficar difícil, então ele, mas Samuel disse que era para eu esperar 7 dias, e eu estou olhando no relógio, olha, Saul não vem, cada minuto, aquela agonia. E Saul olhando, cadê Samuel que não aparece? Saul mandou trazer o sacrifício, riscou o fósforo que não tinha, botou fogo no sacrifício. Quando o fogo pegou, ele acabou de pôr fogo no negócio. Quando o fogo subiu, Samuel chegou. Samuel falou: o que você fez? O que você fez? Veja o que disse Samuel. Veja só, então disse Samuel: o que você fez? Que desobediência é essa? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus a mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel: agiste como um nécio. Olha lá,
agiste como um nécio e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14, porém, agora não subsistirá o teu reino, e o Senhor, a partir desse instante, já procurou outro rei em Israel, você está fora. Está aqui no texto, ó. Olha lá. O Senhor tem buscado para si um homem segundo o teu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel, subiu para julgar em Gibeá e Benjamim, e Saul contou o povo que se achou. Irmão, perdeu o trono por causa da desobediência. Aqui Samuel está dizendo que o desespero não justifica a desobediência. Samuel está dizendo que o atraso não justifica a desobediência. É tenso a nossa questão aqui. É preciso obedecer. Não bastou o sacrifício de Saul foi um sacrifício de desobediência. É melhor obedecer. Se Saul tivesse esperado, tal como disse Samuel, espera. Repita comigo, espera. Ele tinha vencido e teria também vencido a batalha. Mas a desobediência nos leva a fazer coisas que Deus não se agrada. E a gente precisa entender que não há plano de Deus na desobediência. Segundo, Deus quer ajudar os obedientes. As pessoas, ou seja, pessoas que descubram a sua vontade e executem o seu plano. Deus não quer lidar com desobedientes e endossar desobediente. Ao desobediente, Deus diz o seguinte: enquanto você está desobediente, a minha vontade, nela você não estará na minha vontade. Agora, se você é obediente, eu vou ajudar você a encontrar a minha vontade e você vai executar o plano. Aleluia! Terceiro, a obediência coloca um freio na vida espiritual que está em decadência. Por que tanta gente esfriando na fé, irmão? Por que tanta gente caindo na fé? Por que tanta gente sem vontade de ir para a igreja? Por que tanta gente sem vontade de servir ao Senhor? Por que tanta gente sem vontade de ler a Bíblia? Por que tanta gente perdendo prazer na Sagrada Escritura? Por que tanta gente assim? É simples, se aproximou da desobediência. Vou fazer uma peça aqui. O Gustavo é a personificação da desobediência. Então vamos chamá-lo de desobediente. Então toda vez que eu começo a me aproximar da desobediência, Deus vai se afastando de mim, a vontade de Deus vai ficando longe de mim. Então a desobediência está me chamando, vem para cá, me chama. Eu estou dizendo, não, eu não quero você. Vem, eu não quero você. Eu vou ficar com Jesus, porque a desobediência me coloca em degradação espiritual. A desobediência me coloca ladeira abaixo espiritualmente falando, mas a obediência me coloca para cima, louvado seja Deus. Então ela coloca um freio. Pastor, eu não sei o que fazer.
Eu não sei o que fazer, eu não sinto vontade de fazer nada. Está sabendo hoje. Obedece a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz para quem está fraco? O que a Bíblia diz para quem está fraco espiritualmente? Vai orar, irmão. Quem está triste, ora. Quem está fraco, busca Deus. Só no evangelho do ajustamento pentecostal, é que o desobediente fica em casa. Eu tô com, que eu tô fraco, então eu vou ficar em casa. Por que você não foi na igreja hoje? Porque eu tô fraco. Ué, eu não disse que a Bíblia tem a palavra para todas as situações da nossa vida? Se a Bíblia diz, se eu estou fraco, eu devo buscar ao Senhor. Então, eu estou fraco na fé. E eu leio a Bíblia. E a Bíblia diz assim, Marcos, você está fraco? Vai buscar ao Senhor. Não, eu não quero. Não serve para mim, não. E o que a Bíblia diz para quem está alegre? Vai para o shopping. É isso mesmo? Vai para o cinema. Para onde a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, irmão? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí o apóstolo escreveu, quem está alegre, canta. Estou alegre. Aí o marido chega em casa, ou a esposa chega em casa e encontra você lá ensaiando uma música, tá toda alegre. Você está lá ensaiando a música. Ô fulano, ô isso. Por que você está cantando? Porque vou cantar na igreja hoje. É assim. Por que você vai cantar na igreja hoje? Porque estou alegre. A Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ora. Mas nós invertemos com o evangelho da adaptação pentecostal. Quem está alegre vai para o shopping, quem está triste fica em casa. Eu não sou contra ir para o shopping, não, eu gosto também. Acho ótimo. Mas não vou por essa razão. Não vou por essa razão. Não é? Glória a Deus. O Gustavo acabou de falar. E não tem dinheiro, então vou lá fazer o quê? Às vezes a gente resolve ir tomar um sorvete de R$1. Bom, irmão. Não tem mais não? Oh, Jesus amado. Irmão, há muitos anos atrás, eu concluo a minha pregação, já há alguns anos, eu estava com um irmão lá no Largo do São Francisco. Nós só tínhamos dinheiro. Aquele dia só tinha o Vale Transporte, ainda era tempo do Vale Transporte. Quem se lembra do Vale Transporte? Do passe, né? Do passe. Então, quem se lembra do passe? A gente tinha que entregar o passe. E aí, nós só tínhamos o passe. E daquela época tinha quem comprava passe. Vocês lembram que tinha as pessoas que compravam passe. Né? A gente recebia muito passe e tal. Mas aquele dia nós só estávamos com alguns passes. E aí, só tinha dinheiro para tomar uma tubaína. E a gente estava morrendo de sede. Nós tínhamos ido lá na Conde Sarzedas comprar uns folhetinhos, ver se a gente conseguia fazer alguma coisa nesse sentido aí. Trocar passes por folheto para a gente evangelizar. A coisa estava bem ruim naquele dia. Mas a gente queria fazer o trabalho do Senhor. Era uma coisa nesse sentido aí. Aí então, dissemos assim, irmão, vamos tomar um refrigerante ali na padaria que tem aqui, né? Bem próximo ali da Praça João Mendes. E aí, mas só que o dinheiro é curto, então tem que ser tubaína mesmo. Aí fomos até o barzinho lá. Cheguei lá e falei, senhor tem tubaína? Aí o rapaz falou assim pra mim, querido, você tá no centro da cidade, tubaína não, aqui é Coca-Cola, de garrafinha, é Fanta, é Crush, essas coisinhas. Agora tubaína não, você tem que pedir tubaína. Ele falou pra mim, tem que pedir tubaína lá no bairro, lá na comunidade, provavelmente é pra lá. Foi meio estranha a fala dele, né? Mas o irmão que tava comigo falou, vixe, né? Que vergonha pra nós que somos crentes. Assim, às vezes a gente vai pro shopping pra tomar uma tubaína, mas não tem, volta sem ela.
A gente ia para tomar um sorvete de R$ 1, não tem. A irmã falou que não tem mais o de R$ 1, então a gente volta com sorvete sem sorvete, mas com R$ 1. Glória a Jesus por isso. Mas a verdade, irmão, é que quem está alegre, a Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ora. Então, a obediência muda as coisas. A obediência muda as coisas, permaneça no lugar. Salomão escreveu assim, ó, Eclesiastes 10, levantando contra ti o espírito do governador, permaneça no teu lugar. Deus mandou você sair do lugar, Deus mandou, Deus ordenou que você deixe. Eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais fazer esse negócio, eu não vou mais servir a Deus. Deus está ali falando, meu filho, entra por esse caminho aqui. Olha, você vai por esse caminho, depois eu vou te colocar naquele, vou te colocar naquele, vou te colocar naquele, vou te colocar naquele. Ok. Aí então, você entra no primeiro. Só que todo caminho que você vai dá confusão, muitas vezes. Não adianta você achar que não dá. Vai dar problema. Aí aparece a primeira confusão. Não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo, não quero mais saber daquilo outro, não quero saber. Seja obediente, irmão. Permaneça na presença de Deus. Deus, se a gente estiver na obediência ao Senhor, Ele fará as coisas darem certo para nós. Ele tem cuidado de nós. Você crê? Diga glória ao Senhor. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, não quer dizer que a gente não vai chorar, não quer dizer que a gente não vai adoecer, não quer dizer que a gente não vai morrer, não quer dizer nada disso, mas quer dizer que Deus vai fazer as coisas acontecer. E eu vou concluir. A obediência nos dá, inclusive, irmão, a certeza de que Deus vai nos recompensar. Ser obediente nos dá essa alegria. Deus não vai recompensar desobedientes, mas obedientes. Hoje, pela manhã, eu levantei e orei a Deus assim. Logo de manhã, a Mancida tinha saído já. Eu fiz um cafezinho. Ganhei aqui no dia do meu aniversário uma cafeteira, que eu uso todo dia. Aí fui lá para minha salinha, sentei ali na minha cadeira, peguei o café, tomei um golinho de café e curvei a minha cabeça e falei exatamente assim. Deus, dá condição de comprar todas essas casas que estão do lado da igreja. Eu fiz essa oração. Veio minha cabeça. Foi o único pedido que eu fiz para Deus hoje. Dá, Senhor, condição da gente comprar essas casas todas. De que maneira a gente vai fazer isso? E eu falei assim, me dá uma estratégia. Dá uma estratégia para comprar. Foi isso que eu pedi. Dá uma estratégia para comprar. Eu não sei como fazer. Foi esse meu pedido. Essa é a minha oração hoje. Não compramos ainda não, tá? Fica tranquilo. 10 da manhã eu recebi um telefonema. Aí era uma pessoa, o senhor tinha marcado uma reunião aqui com fulano de tal, em tal lugar? Eu falei, sim. Nossa, esqueci, é verdade. 10 horas lá perto de Itapecerica. Eu marquei, já era 10h30. Falei, nossa, esqueci, é verdade. Me dá aí uns 20 minutos ou 30 minutos que eu chego aí. Aí fui. Cheguei lá. O cidadão que estava me atendendo, foi me atender. Falou assim, pastor, qual é o seu trabalho lá na igreja? Como é o seu trabalho? Aí você me fala do trabalho. Falei dos nossos trabalhos. Falei do jiu-jitsu, do bom combate. Falei da aula teológica para os adolescentes. Falei de todos os trabalhos sociais que a gente faz. Aí o cara que estava me atendendo falou assim, ó,
eu vou te dar uma receita. Ele não sabia de nada, ele não sabe da oração que eu tinha acabado de fazer. Ele não sabe da oração que eu tinha acabado de fazer. Ele não estava lá. Eu nem conhecia o cara com quem eu estava conversando. Ele falou assim, pastor, eu vou te dar uma receita. Preste atenção. Vou te dar um caminho aqui. Eu assumi uma igreja há 3 anos e meio, quase 4. E Deus me abençoou que eu consegui fazer isso. E é isso que eu quero ajudar você a fazer. No primeiro ano, Deus abençoou. Olha o que ele falou para mim, desenhou. O que me chamou mais atenção foi que ele desenhou. Ele fez assim. Eu falei com Deus, olha o que eu falei com Deus. Escute aqui, olha o que eu falei com Deus. Quero comprar a casa do irmão Elias. Quero comprar a casa do vizinho. E quero comprar a casa do outro. 2 para lá, 1 para cá. Aí o cara pegou e fez assim, ele não sabia de nada. Ele falou assim, ó, a minha igreja está aqui. No primeiro ano eu comprei a primeira casa do lado esquerdo. No segundo ano comprei a segunda casa do lado esquerdo. No terceiro ano comprei a casa do lado direito. E eu olhando assim, falei assim, esse cara não estava lá. Eu não conheço ele. Vocês entendem que eu pedi hoje pela manhã, 10 horas? Falei assim, me dá condição, me dá uma estratégia. Falei, me dá uma estratégia para comprar a casa dos vizinhos. Aí ele foi exatamente hoje, o cara desenhou, ele fez assim no papel. Primeiro ano comprei essa. Minha igreja está aqui. Ó, minha igreja está aqui. Então, minha igreja está aqui. Aí ele desenhando. Primeiro ano comprei essa. Aí eu visualizei a casa do vizinho. No segundo ano, comprei essa. Visualizei a outra casa. Aí foi no terceiro ano, comprei essa. Eu não tinha acabado de pedir para Deus uma estratégia? A gente tem que ser obediente. Quantos querem ser obedientes? Digam glória ao Senhor. Ah, pastor, e aí o que você já fez? Eu já dei encaminhamento dos processos que ele me colocou. Pronto, é simples assim. Fiquemos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus quer que a gente seja obediente. Cristianismo é obediência. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim, a partir de hoje, decida, se você quiser, obedecer a Deus incondicionalmente.